Questão 2, então, pessoal, do Colégio Militar de Manaus. É uma questão clássica, muito parecida com a primeira, inclusive. É difícil de acontecer isso, duas questões tão parecidas na mesma prova, tá? Então, na questão 2 diz que um vaso está cheio de terra, né? E de forma que a quantidade de terra nele contida corresponda a 95% da massa total, vaso mais terra. O Joel retirou terra desse vaso, de modo que a quantidade restante de terra agora corresponde a 90% da massa total. Sabendo que, após retirar a terra do vaso, a massa total passou a ser 6 kg, qual era a massa inicial do vaso com terra? Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender para resolver esse tipo de questão é o seguinte, olha só. No primeiro instante, ele nos diz que a terra representava 95%, né? E então nós inferimos que o vaso tem que representar 5%, ok? É importante a gente ver uma coisa. Do primeiro caso para o segundo caso aqui, né? A gente tem a massa do vaso invariável, gente. A massa do vaso, ela não vai variar, ok? Isso é extremamente importante que a gente saiba, que a massa do vaso continua a mesma, a não ser que a gente quebre um pedaço desse vaso, não é mesmo? Então, assim, depois ele nos fala que a massa de terra vai corresponder a 90%, ok? E aí a gente vai inferir que se a massa de terra vai corresponder a 90%, então o vaso vai completar o 100%, vai dar 10%, tá, gente? E aí também nos fala o seguinte, olha só. Ele nos fala também que sabendo que após retirar a terra do vaso, a massa total passou a ser 6 kg. Então vamos pensar o seguinte, olha só. A massa total passou a ser de 6 kg. Se eu sei que o vaso são 10% e que a massa do vaso antes, olha só, a massa desse vaso antes e depois é a mesma, então eu vou fazer o seguinte, eu vou descobrir quanto é 10% desses 6 kg. Bora lá. 10%, né, de 6 kg, beleza? Gente, notem uma coisa, nas alternativas, né, nunca esqueçam de olhar para as alternativas, nas alternativas está tudo em gramas. Então eu vou passar esses 6 quilos para gramas, né, dá 6.000 gramas, ok? E aí, vamos descobrir aqui, olha só, dá para cortar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima, né? Eu vou ficar com 10 vezes 60, que vai dar 600. Então, 600 gramas é a massa do vaso. Gente, notem uma coisa, olha só. O vaso continua tendo a mesma massa, ok? Então, esses mesmos 600 gramas aqui, antes, representavam 5%. Ele queria saber qual era a massa inicial do vaso com terra. Então, preciso descobrir quanto que é isso daqui. Aqui, a gente pode fazer uma regra de 3, ok? Dá para fazer isso aqui usando uma regra de 3, mas também posso pensar o seguinte. 5% significa que o vaso foi dividido em 100 pedacinhos e desses 100 pedacinhos, 5 deles são a massa do vaso. E 5 pedacinhos, vou botar aqui para vocês, ó. Deixa eu escrever aqui. 5 pedacinhos, né? 5 partes, ok? 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5 partes são 600 gramas. Então isso aqui, 600 gramas, beleza? Bom, notem uma coisa. 600 gramas são 5 partes. Então se eu dividir 600 por 5, vamos lá. Dividindo 600 por 5, gente, isso vai dar 120. Então, 120 gramas é uma partezinha dessas aqui. Uma delas são 120 gramas. Bom, se eu quiser saber o total, né? O total da massa, é só fazer vezes 100. Porque são 100 partes, isso é uma porcentagem, né? E aí nós teremos o seguinte, 120 vezes 100 é 120 mais 2 zeros, né, gente? Também conhecido como 12.000 gramas. 12.000 gramas. Então, olha só, bora lá. Sabendo que após retirar a terra do vaso, a massa passou a ser de 6 kg, qual era a massa inicial do vaso com terra? Está respondido, 12.000 gramas, beleza? Poderia fazer isso aqui usando uma regra de 3? Também poderia, eu vou inclusive fazer aqui, ó. Vou fazer aqui do ladinho para vocês entenderem como é que eu poderia fazer usando isso, uma regra de 3, tá, gente? Então aqui, os 600 gramas, né? 600 gramas é o peso do vaso, né? Isso representa 5%. Então, eu poderia fazer assim. 600 gramas são 5%, né? Quanto são o vaso inteiro, né? Quanto é 100%. Ó, montei a regrinha de 3. E aí, agora, tu não esquece que tu tem que multiplicar cruzado. Isso aqui, né? A gente multiplica assim, cruzado, ok? Porcentagem, a regra vai ser sempre direta, a gente não precisa nem fazer o teste, tá, gente? E aí vai ficar o seguinte, ó. 5 vezes x, 5x, que é igual a 600 vezes 100, né? Que dá 60.000. Então,
X é igual a 60 mil dividido por 5. Esse X vai dar 12 mil. Então, aqui achamos, via regra de 3, a mesma resposta. Isso está na letra E, né? Então, questão 2, letra E de escola. Bora lá, vamos para a questão número 3.